E aí, hoje estamos aqui com a Jo Costa. E antes de mais nada, vamos falar um pouco sobre nossa promo que tá rolando aí com o nosso amigo tatuador. É só assim, você que tá assistindo aí na Teia, se inscreve no canal e também siga lá o arroba que tá agora passando aqui embaixo, eu não sei aonde, aqui. Mas siga aí. E também bata um print para comprovar e tudo mais e lança na DM do tatuador que ele vai estar liberando o desconto aí com vocês. 10% de desconto, viu? Podemos começar? Vamos lá. Dá um corte aí, viu, Zid? Mas assim, hoje aqui estamos com a Jo Costa, mais conhecido também como Jo, e mais conhecido popularmente como Xoxinho, beleza? E aí vamos falar um pouco sobre a vida dela, dele. E como vocês sabem, a Jo também é artista periférico do Grande Bom Jardim, assim como todos nós. E ele emana muita arte, assim como a maioria da gente que vive no meio periférico de arte e cultura. É um artista que envolto do teatro, que é envolto de produções, que é envolto de tudo, é um artista completo. Você pode contar para quase tudo, só não pode contar para roubar um banco, talvez, né? Talvez sim. Talvez, né? Depende da condição financeira daquela hora, né? Então, Mas aí, vamos falar um pouco da sua vida, do seu cotidiano, de como você emana o que você é hoje. certo, vamos lá. Você vai se apresentar? Já, né? Quase falou quase a biografia toda, né? Mas enfim, eu sou Jo, né? Travesti a Jo, né? A Jo, acho que é uma das questões que eu tenho mais pautado recentemente dentro dos grupos de amigos, né? Dentro dos locais de trabalho também. Porque, para quem não sabe, né? Estou passando pela transição, me encontro hoje como pessoa travesti, ou então mulher trans, né? Como queiram. Né, a mesma coisa, só muda a força da palavra. Então, é isso, certo? Sou artista, produtora, salgadeira, transista, faço tudo e mais um pouco. Só não assovio e chupucando ao mesmo tempo porque eu não consigo. Mas assim, como tu bem pautou agora, né? Tu se considera agora como travesti, né? Mas assim, quando eu te conheci, tu era mais ou menos não binário, né? Não se Sim. considerava outra coisa além de Sim, não né? binário. A ideia, né, da não binaridade é que é esse lugar, né, de acesso, né, que muitas vezes está fora das normas binárias do gênero, né, nem masculino nem feminino, mas que também se imbui e acessa essas duas fontes, né? Tem muitos momentos que você vai me ver muito, né, me veria muito como um menino e outros momentos muito como menina, mas aí quando, né, depois de certos processos, né, de certas revisões de vivências, de histórias, inclusive do meu trabalho artístico também, eu decidi que sempre foi isso, né, sempre foi a Jo, né, Uhum. que Jorge, né, que ainda é meu nome, que eu não tenho a pretensão de mudar, mas é que está associado a este corpo, né, que me cabe, e essas diversas corporeidades, né, que eu tenho também da mulher, né? Do corpo feminino. Uhum. E eu vi que é um assunto tão sensível assim, né? Que eu lembro quando tu se anunciou como Jo, né? Tu reduziu o teu nome de Jorge pra Jo e se assemelhou lá como Jo, que tipo, é um apelido, mas também é um nome teu, né? É, que É um não nome agrega que. gênero, né, É. também. E tipo assim, quando tu falou, gente, vamos agora me chamar de Jo e tal, eu gostaria de ser chamado assim. E até tu impôs um certo limite. Tipo, eu sei que é difícil a aceitação, né? Tipo, né? Do nada vão chamar de Jo e chamar de Jo. Até um tempo antes, quando tu falava, eu chamava de Jorge, ainda eu ficava, meu Deus, é Jo. Jo! Mas assim, tipo, que a gente vai se adaptando com o tempo, né? Eu acho que agora chegou naquele teu ápice, que hoje em dia tem que ser chamado de Jo mesmo, né? Eu acho interessante porque é uma discussão muito pertinente, sabe? Porque quando, principalmente dentro do Brasil, né, que a gente não tem acesso a determinados tipos de informação. Quando a gente fala assim, quando eu falo assim que me chamem de Jô, não é negando este nome que me foi dado ao batismo, né? Porque Uhum. inclusive eu adoro, sabe? Mas é que a gente consiga acessar, quando eu reduzi meu nome, quando você fala pra Jô, é como eu estivesse fazendo que se tornasse cada vez mais fácil para vocês, né? Me chamar, Uhum. porque para você me chamar de a Jô é bem mais fácil, porque Jô é um nome que está ali, né? Não é nem masculino nem feminino, É, né? né? Sem gênero, assim, Jo, né? Como fala, né? Unissex. Mas quando você vai falar a Jorge, é
mais complicado, porque o Jorge já foi destinado exatamente para o corpo masculino. Uhum. Né? E quando a gente entra dentro desse local de que nome não agrega gênero, né, a gente acaba expandindo esse lugar, né, esse entendimento e levando para outros lugares, né? Então, Uhum. se você me chamar de Jorge por qualquer coisa, ou vocês me chamarem de Jorge, é, em qualquer momento, né, em qualquer lugar, não se sintam assim frustrados, né, e nem estranhos, né, porque eu Uhum. gosto. Mas eu sei que isso vem com o tempo, né? Assim, Jo vai vindo com o tempo. Foi criada, né? Foi idealizada tem pouco tempo e ela está se tornando, né? Isso e muito mais, né? Que É. vem aí, está vindo, né? Eu Vem lembro aí. assim, quando eu te conheci, né? Tipo, eu ficava nessa de Jorge, o Jorge, ficava só trocando. E tipo assim, lembro que tu me falou no passado que tu ia fazer essa transição do Jorge pra a Jorge, pro feminino, né? Aí, tipo, eu lembro que tu me falou, tipo, tu ia fazer essa transição toda. Eu fiquei, nossa, caraca, tipo, porque tu sempre foi não binário, né? Tu nunca se levou a um lado, né? Aí Não. quando tu falou que tu ia fazer a transição do eu pra ela, né? Eu achei que foi muito foda, porque, tipo, tem que ter certas mudanças, né? E eu vejo muito na tua transição que em volta como tu falou, do artista pra também a pessoa pessoal, né? Tipo, o teu artisticamente também em volta de tudo que tu tem em relação a gênero. Tu sempre foi alguém muito expressivo e tal, né? Então, tipo, quando tu se expressa artisticamente, tu se expressa também no teu eu pessoal. E isso Sim. é muito foda, porque, tipo, você vê que aquela sua ideia, o seu ideal artístico, também vai em volta do seu gênero, do seu jeito de viver, né? Eu acho que é disso, sabe? Eu acho que para a grande maioria, né? Não vou dizer todos porque eu não tenho essa certeza. Mas para mim, falando de mim, né? E eu sei que tem outras pessoas assim também, não faz muito sentido, ou não faz sentido nenhum eu estar em espaços de trabalho, de construção, né? Artísticas ou não, né? Que eu não consiga me ver, que eu não consiga ser representada, Uhum. né? Então, eu digo muito, assim, eu procuro saber, né, onde eu vou estar envolvida, eu procuro saber quem é a equipe, né? Enfim, hoje estou fazendo alguns trabalhos de filmes, né, de trabalhos solos, de trabalhos coletivos, mas eu sempre procuro saber quem é a equipe, né? Composta por héteros, por mais gays, mais mulheres, mais homens, como que é, né? Porque isso também vai refletir muito no trabalho final, Uhum. né? E eu não quero o meu nome nem o meu corpo associado a coisas que vai difamar uma galera ou a mim mesma, ou que não faz muito sentido, ou que tem uma ideia totalmente contraditória a tudo aquilo que eu acredito, né? Eu procuro saber, sou um pouco chato assim nesses critérios de saber se a equipe é massa, né? Da onde elas vêm também, o que elas têm construído, né? Porque ela pode ser massa ali naquele momento, né? Mas Uhum. pode ter sido assim uma coisa totalmente diferente, né? Há 2 semanas, há um mês atrás, ou então na vivência fora do corpo, né? Do trabalho, né? Da cena. E aí, pra mim, é foda mesmo, assim, nesse sentido. Né? Porque questão de trabalho, né? A gente acaba se envolvendo com pessoas que a gente nem conhece. Às vezes a gente só quer ganhar o nosso pão, né? A gente vai se envolvendo com qualquer pessoa e do nada o nosso nome tá associado a alguém que ruim, que a gente não deveria estar perto e tal, né? Tipo, até nos trabalhos mais férteis, assim, tipo, sempre vai ter a predominância dos homens brancos e héteros e tal, né? E quando o teu nome também está associado a questões de gênero, de cor e de tudo mais, toda uma luta e você se associar só com pessoas desse englobo, né? É meio ruim, né? Você não, Uhum. tipo, você com uma pessoa tão forte assim, com uma pessoa tão forte, tá associada a pessoas que não têm uma carga tão assim, pesada assim, pra Sim. você mesmo dizer, se representar, né? E é Tipo, isso. quando você fala do afrocentrismo, né? Que você vive daquelas coisas e tal. E você ser uma pessoa negra que só consome coisas de gente branca, aí tem aquele negócio, né? Sei que tem todo um diálogo sobre isso, eu não tô muito coisado, né? Mas, tipo, é a mesma coisa também do gênero, né? Você ser uma pessoa LGBT e só consumir coisas de hétero e coisas do tipo. Sim, eu acho que é saber para onde que a gente está destinando o nosso dinheiro, né? Uhum, Quando a gente fala muito assim, como eu falei, né, no início que eu sou transista também, né? Trabalho uhum, com tranças. E aí, como que isso eu não estou querendo dizer que eu não vou fazer tranças ou algo do tipo no cabelo de uma pessoa branca. Eu vou sim, é o meu trabalho, né? É o meu retorno financeiro. Eu não posso, nesse momento, chegar e falar assim, eu não vou fazer o seu cabelo por conta disso, daquilo, outro. Não, cada pessoa ela vem
com seu cada qual, né? Com a sua carga de estudo, com a sua carga histórica e tal. Eu vou fazer porque eu sou uma trabalhadora, eu tenho contas a pagar, eu moro só, preciso me alimentar, mas quando se abre num contexto de discussão, é uma outra coisa. Isso é totalmente diferente do que eu, enquanto pessoa preta, né, que trabalho e eu sei como que é difícil conseguir esse retorno financeiro, e numa loja de gente branca que vende coisas para nós, pessoas pretas, sendo que tenho muitas amigas e manas pretas que vendem as mesmas coisas e eu prefiro comprar no lugar que tem um nome, no lugar que tem uma visibilidade, né, para trabalhar essa questão. Então, é uma das questões que eu falo muito, né? Quanto mais a gente puder chegar e fortalecer o corre da galera que está começando, né, é melhor para a gente. Né? Melhor para a gente Sim. também, porque a gente vai se fortalecer, a gente vai fazer essa rede de artistas, de empreendedores, empreendedoras, né? Pretos e pretas, e LGBTQIA+, também, dentro das periferias, né? Porque, querendo ou não, cada uma tá no seu corre, né? E aí a gente precisa subverter essa lógica social e capitalista e ganhar o nosso, né? Porque é difícil. Porque, tipo, sempre vai ter aquela pessoa que faz cabelos, assim, tipo, cobram milhões e trilhões, enquanto tem aquela pessoa na periferia, aquele seu amigo lá periférico, que faz um valor até menor, só que faz tão bem quanto quem cobra o mais caro, né? Sim. Ou então quem vende roupa aqui na periferia, quem vende de bazar, coisas do tipo, brechó, enquanto tem gente que compra de outros lugares mais caros só pela marca e tudo mais, E é né? importante dizer também que não é porque a galera é sua amiga, seu amigo, que você vai falar assim, ô amiga, por favor, faz de graça. Ô amiga, por favor, faz um desconto. Não, entra na questão que eu falei. É o nosso corre, a gente precisa ser valorizado. E aí a gente, logicamente, que de onde nós viemos, né, do social, dos movimentos sociais, dos movimentos de juventude, a gente entende que muitas vezes a galera tá ali querendo produzir, mas ela não tem muito incentivo financeiro, ela não tem muita grana, então a gente vai lá e tentar ajudar da melhor maneira, né? A Uhum. gente não vai fazer assim, o meu amigo ele tá querendo começar um projeto agora, ele tá precisando de pessoas para participar e eu não vou chegar, eu vou cobrar de uma galera que eu sei que veio da mesma base que eu, sabe? Agora sim, você sabendo que você vai para um espaço maior, né, que tem a possibilidade de lhe pagar, que tem a possibilidade de fazer esse gera, né, esse corre acontecer, é importantíssimo que você cobre porque é o seu trabalho, né? Mais uma vez, Uhum. é o seu nome, é o seu tempo que você está agregando àquele espaço. Então, sempre que puderem chegar nos espaços que enfim, quando eu falo espaços grandes, né, de poder, que geram e ganham nessa questão do capital. Cobrem e cobrem mesmo, sabe? Porque muitas vezes a galera convida a gente no, assim, no amiguismo, né? Assim, no coleguismo. Pra mim já não faz mais sentido assim. Eu contribuo e colo assim no 0800 com os meus, com a galera que cresceu comigo, com a outra galera que não cresceu comigo, mas que eu acompanho o trabalho que tá começando lá assim do zero, né? O importante é que a gente se ajude, né, a crescer, porque é sobre isso, né? Como tu falou, né? Não tem só do empreendedorismo, da pessoa, do artístico dela, mas também tem da figura pública dela, né? Que quando você como tu falou, é chamado para algum lugar grande, assim, aí vem aquele negócio, só tá chamando e tal, fazer uma palestra ou coisa do tipo, aquele é seu nome, é sua figura, é seu ser de essência, que Sim. tá indo lá para mostrar seu corre, falar um pouco sobre qualquer coisa assim e tal, né? E aquilo não tá sendo valorizado de qualquer forma. Isso daí é muito pai, tipo, tem gente que acha que é fácil conviver, tipo, você cresceu sozinho, tu veio da periferia, tu cresceu artisticamente. Aí tu hoje em dia é uma pessoa assim muito foda, que todo mundo reconhece assim em vários lugares. E você ser chamado para um lugar e não ser valorizado de qualquer forma, isso daí também atrapalha o seu crescimento, né? Sim, Isso sim. Entender também que a forma de você contribuir com o trabalho do outro não é somente comprando, né? Fala assim, meu Uhum. amigo vende camisas, meu amigo vende artesanato, meu amigo faz uns corres de audiovisual e de sonoplastia. Eu não tenho como comprar agora um material dele, né? Ajudar financeiramente. Mas uma das formas mais fodas, assim, e que chegam muito de você ajudar é você pegar a página dessa galera, né? Desse menino, dessa menina, e compartilhar, né?
o que é que custa? Não custa nada, né? Você pegar, colocar ali nos seus stories o arroba, pedindo pra galera seguir, né? Porque quanto mais chega em outras pessoas, mais visibilidade tem e mais outras pessoas vão saber com que é que eu trabalho, com que você trabalha, com que o Isidio trabalha. E aí a ideia é isso que eu falo quando se firmar uma rede de parceiros, né? Uma rede periférica de autopromoção, né? Que não se fala nisso, né? Quando a gente pensa nisso em promover todos os nossos e nossas, a gente acaba quebrando o sistema capitalista e o sistema que foi instaurado para nos invisibilizar cada vez mais, né? E a gente coloca todo mundo nesse topo, né? Porque as Uhum. pessoas têm o costume de falar assim, não, a favela venceu, né? Na verdade, na favela não venceu. Quem venceu foi a pessoa ali, né, naquele rolê que chegou num determinado espaço massa para ela, enquanto a outra galera que, ó, muitas vezes ninguém sabe nem cadê, né? Que Uhum. colou junto com ela, que fortaleceu. Então a ideia aqui que eu sempre falo é a gente crescer junto. Mas assim, tu falou dessa toda do crescimento, assim, basicamente, né? E tipo assim, como é que tu assim, cresceu desde o início, né? Porque falar da onde tu tá hoje é fácil, né? Mas falar desde o início, assim, como foi esse crescimento, assim, esporádico? Massa. Quando eu era muito pequena, né, assim, eu sempre tive aqueles dois parâmetros, né, que a sociedade sempre coloca, e inclusive nossa família também defende muito. Olha, se não estudar, ou é prisão, ou é cemitério, né? E eu sempre fui, como que eu posso dizer, muito curiosa, né, de querer outras coisas para além daquilo que estava ali posto, ou então dado de mão beijada, ou então mais fácil. Eu nunca quis ir pela linha fácil, né? Então eu fui atrás de saber o que é que tinha dentro da minha comunidade. Nesse primeiro momento, como eu não conhecia ainda, e também era muito pequena para sair pelo meio do mundo só, Uhum. né? Deus me livre, a minha mãe nem deixava. Eu comecei a me envolver muito nos projetos dentro da minha escola, né? E eu muito pequeno, assim, no ensino fundamental e tal. Com 7, 8 anos, eu era monitora do laboratório de informática, sabe? Com E, 7, aí- 8 anos. isso para mim foi muito assim magnífico, porque foi o primeiro momento ali que alguém é, me colocou no Despejou espaço de confiança, né? liderança, né? Que me destinou esse lugar de liderança mesmo. E que para mim foi muito massa, sabe? Que mesmo estando no espaço de liderança, eu não era aquele tipo de pessoa, você vai fazer isso. Não, eu tava ali para aprender também, né? Então eu aprendia junto com outra pessoa, enquanto eu ensinava, assim, de certa forma Que é também, bom, né? né? Isso, tipo assim, você dá um espaço para uma pessoa, né? Tipo, você dá um incentivo para qualquer forma, até isso, tipo, tá como monitor da informática é uma responsabilidade, né? Desde cedo, com 7 8 anos, é uma responsabilidade muito grande. E Sim. disponibilizar toda essa confiança em tu, para tu fazer aquele corre, é bom, é massa. E a professora saía da sala e ia fazer Deus sabe o que. Eu ficava lá, assim, dedicado, né, com os meninos. Ligava o computador, desligava e tal. Subia e descia. Hoje em dia, assim, mais ou menos, né? Mas, enfim, foi Uhum. uma porta que foi aberta, assim, pra mim, que foi o que eu me sinto muito grata hoje em dia, né? E aí, a partir desse momento também, eu conheci o projeto Mais Educação, né? Naquela época, fiz judô, fiz várias coisas e tal. E para mim foi muito massa também, porque me levou para além da escola, né, a conhecer os projetos da comunidade Uhum. e começar a conhecer o CIP Bom Jardim, que foi onde eu comecei diretamente assim com a arte e cultura, Participou do circo também, Jardim? eu fazia dança de rua, né, e Uhum. ficava lá vez ou outra assistindo as aulas de balé, karatê e tal. E que a partir dali, né, a partir do professor Robson Rondinelli, que, enfim, que foi um dos meus primeiros É professores, antiga tua eu, relação com. eu conheci o Centro Cultural Bom Jardim. Já fiz swingueira, já fiz forró, já fiz axé, lambada, assim, balé. Eu fiz muita coisa, capoeira. E aí conheci o Centro Cultural Bom Jardim em 2008, 2009, né? Já estava ali na fase da adolescência. Bem no comecinho do Centro Cultural, não foi? O Centro Cultural nasceu em 2006, né? Eu vim um pouquinho depois. Então era tudo muito novo, né? Eu só soube da existência desse espaço quando eu realmente coloquei os pés lá. Uhum. Então, eu digo pra mim mesmo é que esse espaço que eu conheci, né, que meus amigos foram na minha casa, pediram a minha mãe pra eu ir num determinado espaço com eles, no centro cultural. E eu, nossa, centro cultural, como assim? Nunca tinha nem ouvido falar. Longe do teu Longe, território, né? né? A gente foi andando e tal. E aí cheguei lá, né?
E aí eu costumo dizer muito nos lugares que eu tenho oportunidade de falar que essa primeira vez que eu pisei no Centro Cultural Bom Jardim foi dado por muita violência, né? Eu fui agredida por 15 meninos na porta da frente do CBJ, tem uma marca nas costas hoje de uma pedrada que eu levei e tal. E no outro dia, né, eu fiquei me questionando quando eu cheguei em casa. Não, será que eu volto? Né? Foi muito massa a oficina de desenho que eu fiz lá. Não, é muito massa os cursos que tem lá. E aí, será que eu vou deixar com que o medo faça com que eu não retorne? Não, e no Mas, outro dia, com medo mesmo, eu voltei e estou até hoje, né, assim, contribuindo uhum. diretamente e indiretamente. Mas por que tu foi agredido? Então, né, em 2007, 2008, o trecho do rio, né, que a galera chama de canal, que Uhum. passa ali do lado do Centro Cultural, ele era mais limpo, né, a galera ficava dentro, tomava banho, soltava pipas e tal. E fui com outros dois amigos, e quando a gente passou, né, imagina aí, é, três adolescentes, né, com todo aquele estereotipo, né, afeminado, né, com esses três jeitos e tal. Uhum. E quando a gente passa no meio de meninos, né, que passam por esse embrutecimento social, né, a dizer que quando vê um homossexual ou uma travesti, eles têm que xingar, eles têm que falar pei-pei, eles têm que, né, que tirar brincadeiras Uhum. bestas e tal. E foi o que aconteceu, né? Os meninos começaram a mexer com a gente e tal, a esculhambar, a fazer palavrão, a falar, enfim, pencas coisas. E os meus amigos, né, que nessa época eram um pouco mais velhos que eu, então eram mais abusadas, né, Foi que até eu. que idade, mais ou menos, assim? A gente ou A deles? gente tinha que... Vocês tinham que idade, vocês Eu tinham? tinha mais ou menos uns 14, 15, e os meus Aí, amigos tinham a mesma faixa etária, alguns tinham 17, 2, 3 anos mais velhos, né? isso. E aí começaram a responder, né, os insultos e tal e tal. A gente entrou no centro cultural, fizemos aula de desenho, assistimos algumas coisas. Quando a gente saiu, tava lá eles com os bracinhos cruzados, assim, esperando a gente bem lindo na esquina, né? E aí eu sempre fui a mais medrosa, mas também a mais petulante, né? Uhum. Então a galera, quando viu os meninos, perna para que te quero, correu para casa, correram, e as minhas pernas gelou logo, eu não consegui correr. Tomaram um boné que eu tinha, que eu usava muito boné na época, né? Que eu tinha cabelo curto. É, deram chute, jogaram um coco seco na minha cabeça, saco de lixo, a voadora eu levei de uns 3. E aí falei assim, não, por favor, deixa eu ir para minha casa, me devolve só o meu chapéu, que eu quero ir embora. E aí foi na hora que ele falou assim, tu vai correr e eu vou jogar essa pedra aqui em tu. E aí É, rindo pra vai, não chorar, né? vai depender da tua sorte, né? E eu peguei, ó, comecei a correr. Quando eu tirei o pé do chão para dar a primeira passada, foi só assim, tuco nas costas, que abriu logo a ferida, né? Uhum. E aí, eu falo assim, né, porque, logicamente que foi um rolê muito paia, né, muito marcante, né, na minha história, mas, tipo assim, que me trouxe também para esse espaço, né, para estar falando sobre a minha vivência, sobre a construção da minha arte. Quando eu falo que eu fui, no outro dia, com medo mesmo eu fui, isso quer dizer que eu não estava alheia, né, distante da realidade que tinha acontecido, mas que eu queria contribuir e reformular aquela vivência ruim, Mesmo né? aquilo ter sido ruim, né? E no outro dia eu fui sozinha, né? Eu não fui com os meus amigos, eu fui sozinha. Então isso também foi um impulso muito, sim, muito porra louca que eu tive na minha vida, né, de voltar, né? Poderia ser que Uhum. tivesse acontecido de novo, mas não aconteceu. E hoje eu digo, né, que muitos desses meninos que estavam nesse espaço, infelizmente, muitos perderam suas vidas, né? Infelizmente, muitos tiveram que sair desse espaço, desse território, e felizmente alguns deles ainda estão e já me assistiram, já bateram palmo para mim dentro dos meus trabalhos dentro do Centro Cultural Bom Jardim Uhum. e em outros espaços. Então, de certa forma, eu consegui chegar, né, com auxílio, né, da arte para me aproximar muitas vezes dessas vivências, né? Porque a gente tivemos vivências diferentes, mas em muitos momentos a gente se assemelha, né? Enfim, no que a gente passa, até mesmo por eu ser uma pessoa periférica e tal, que cresci na comunidade, cresci dentro do Grande Bom Jardim e que, de certa forma, é a mesma coisa para todos nós, sabe? As vivências. Uhum. Hoje eu tenho um pouco isso. As pessoas que você fala, os meus amigos ou os meninos que. Ah, não, é isso, né? Muitos não estão mais aqui, infelizmente morreram. E ainda curtem as fotos. Muitos deles, quando tem apresentação, né? Não tá podendo ter agora, né? Mas quando tinha as apresentações, eles iam assistir, levavam a família, indicavam e tal. Uhum. Então, de certa forma, tá chegando, né? De certa forma, tem dado certo.
Entre aspas, é legal esse negócio, tipo assim, tipo, quem fazia o mal a você antes, né? Agora tá aplaudindo, falando bem de você por aí, né? E além dessas outras, como tu questionou, como tu falou, né? Que a travessia, para tu conviver com a arte, passou por diversos aspectos. Tipo, no caso, sofreu transfobia, sofreu preconceito, até chegar ao lugar de arte, né? Assim como também tem hoje em dia a mesma forma com as mulheres, que elas têm que passar por certos aspectos para poder chegar na arte, conviver de arte, né? E também tem a questão do territorialismo. Pessoas precisam atravessar certos locais, como tu falou, vamos pensar na questão do canal. A travessia de um canal para chegar na arte, que é a CCBJ naquele tempo, hoje em dia também é visto também da mesma forma como o perigo do território. Atravessar um território para outro para poder conviver da arte. Como tem muita gente que precisa atravessar um bairro para o outro, ou atravessar uma região para outra região, que são próximas, aquela região para poder fazer arte, tipo o CCBJ, e fazer arte na praça, e fazer arte em outros cantos assim. Todas essas travessias a gente consegue ver ainda, né? Mesmo ter passado o quê? Foi em 2008 por aí. Passou mais de 10 anos já para poder, tipo, aquela coisa ali e tal. Então, ver isso hoje em dia é algo assim, tipo, retrógrado, né? Porque a gente ainda vive da mesma coisa, a gente ainda vive. Eu acho que é disso muito que eu falo, sabe? A arte me possibilitou a ter acesso a diversos espaços que muitas vezes não, todas as vezes, muitas das pessoas que vivem na vizinhança, né, dentro do meu bairro, dentro de outros bairros, não conseguem ter acesso. Uhum. Então eu digo muito que o meu lugar de artista me deu este passe, né? Digo que passe livre, porque tudo que a gente faz, e eu vou repetir, a gente não faz alheio, desassistida. Tudo que a gente faz tem alguém olhando, alguém sabe de onde vem, para onde vai e o que vai fazer. Uhum. Então, eu acho que este lugar de arte me possibilita trabalhar, né? Trabalhar minhas questões artísticas, minhas questões sociais, e que me levou para esses espaços hoje, né? Porque para hoje eu dar oficinas no Centro Cultural, em outras ONGs que eu faço parte, na comunidade, e as pessoas me tratarem como tia, né? Foi um corre muito grande que eu tive que fazer, né? Porque para as pessoas pararem de me chamar de ele e começarem a me chamar de ela, elas também têm que se reeducar. Uhum. Não é só eu querer que elas mudem, elas precisam passar pelo processo de cada um e de cada uma para conseguir entender que eu sou uma mulher, que eu sou ela, que eu estou dentro deste rolê. Não é porque é uma travesti, não é o travesti, é a travesti, não é o trans, é a trans, né? Tratando da trans feminina, né? Porque se for um trans masculino, é o trans. E aí, da gente ser simplesmente respeitada, né? O nosso direito de viver. E isso eu tenho colocado muito nos meus escritos, né? Porque eu não sei nem se eu falei, mas eu também escrevo, né? É escritor, roteirista. Enfim, eu faço pequenas coisas. Eu diretor, eu faço muita coisa. E aí, enquanto estiver fazendo sentido para mim, né? Eu acho que tomara e espero que seja para sempre. Eu vou estar aí formando, trabalhando com a galera da periferia, que é o meu público, é de onde eu vim. Uhum. E eu quero muito, muito, muito mesmo que eles cheguem nos espaços que eu consegui chegar e que vão para além dos espaços que eu conseguirem chegar, né? Eu quero que eles vão muito mais além. Porque eu sei que meu espaço é esse, a minha forma de contribuir também é daqui para lá, não de lá para cá. Sim. É como tu mencionou, né? Do passe livre, né? Do artista que ele tem, entre aspas, um passe livre, né? Não é sempre que a gente tem passe livre pra transitar de um território pro outro. Sim, depende dos espaços, Mas né? assim, tu falou desse passe livre, tipo, é a mesma coisa, tipo assim, também que quando você se considera um artista, quando você é reconhecido no seu território e você conseguir transitar de um território pro outro, acho que é gratificante, né? Eu até falei isso alguma vez, eu não lembro com quem eu falei, mas que quando a gente é reconhecido por um território, mesmo que seja pela criminalidade, né? Tipo, a gente cresceu na criminalidade, assim, em região de território, né? Uhum. Mas aquelas pessoas considerarem você, nossa, deixa ele passar, que ele vai fazer a arte dele, que vai fazer o trampo dele. Tipo, é muito massa porque a gente cresceu no meio disso tudo e a gente hoje é reconhecido como um artista mesmo, que a gente pode viver da nossa arte em outros territórios, que eles olham pra gente com outros olhares, né? Não é só eles na criminalidade, mas a sociedade como um todo, né? De olhar pra gente. E a gente mesmo por outros martírios que a gente é levado, de vagabundo, não faz nada, essas coisas do tipo, mas a gente ser olhado por outros olhos, chegar, sei lá, num lugar alto, num canto assim que a gente não imaginou chegar, tipo, sei lá, na aldeota da vida, e lá a gente ser aplaudido por a gente ser artista, a gente chegar nesse corre de dizer assim, caraca,
os caras são artistas, os caras vieram lá da periferia e estão fazendo arte em todo canto agora. Tipo, como tu mesmo, acho que quando eu te conheci, tu tava fazendo uns corre em outros lugares, né? Tava viajando com o teu corre de teatro. E você sair de um local, da periferia, para fazer sua arte em outros locais, e naqueles locais você ser aplaudido, as pessoas rirem e chorarem, vendo as suas peças e tal, do mais, acho que isso é gratificante para qualquer artista que vive de arte, né? Sim, eu acho que o mais importante que isso é a gente conseguir levar, né, como eu falei, tem que fazer muito sentido para mim, eu tenho que estar dentro disso, né, representada. Eu acho que o importante é que a gente consiga minimamente deixar nosso recado, sabe? O que a Uhum. gente tem ali para passar. Por mais que você nem bata palma, mas a gente tem certeza que vai ficar algo na sua cabeça, né? Que você não vai sair dali da forma que você entrou. Nem que você saia com raiva, mas você vai Uhum. sair, né? E eu acho muito lindo, hoje em dia, quando eu passo pelas ruas, assim, né, eu acho que o artista não tem horário, né? Fala assim, agora eu vou sair de casa para exercer a minha função de artista. Não, acho que o Uhum. artista é artista 24 por 48 horas. Uhum. E aí, hoje em dia, quando eu tô na padaria, quando eu tô passeando, quando eu tô indo, aí passa uma criança com a mãe, olha, mãe, a tia do CCBJ, a tia do Queiro Bem, Faço Bem, a tia do CDV, Uhum. minha professora e tal. E para mim isso é muito gratificante, sabe? Eu acho que é nesse lugar de que eu tô começando a transformar as crianças, que vão ser os próximos adolescentes, que vão ser os próximos adultos, que a gente vai mudando, né? Assim, trabalho de formiguinha mesmo, né? Tá mudando os poucos para que esses poucos um dia se tornem muitos, né? E que essas ideias não parem de circular, né? Porque é nesses lugares, principalmente para mim, enquanto pessoa travesti, pessoa trans, né, que a gente vai encontrando os afetos, que ainda é uma outra questão que a gente precisa falar também, né, que é essa questão do afeto, como que as pessoas nos veem, como que a gente é quista, né, dentro desses espaços, para além do trabalho, né, porque é muito fácil você chegar e falar, linda, arrasou, belo trabalho, e você depois no cotidiano você me abraçar, você sair comigo, você me apresentar como uma amiga, ou então Uhum. em outras questões, né, também. E é disso, né? É massa esse lugar de artista, né, de construção e tem chegado, mas dá um outro paralelo, né? Algumas pessoas chamam de vida real, né? Que enfim é a mesma coisa. Quando a gente sai da cena para ir para a vivência, né, do dia a dia é mais difícil, né? Mas que a gente tem assim a passos lentos, né? Se juntando, se orientando, né? Enfim, cuidando da saúde mental, a gente tem chegado. Como tu falou também, né? Tipo, você chamar de tia em outros cantos, né? Tipo assim, que a gente precisa, que a gente vê essas coisas, tipo, a gente que já ensinou alguma coisa, fez oficina, fez coisa, tipo, eu já fiz acho que só 2 oficinas por aí. Mas, tipo assim, quando a gente vê essas crianças aprendendo o que a gente está ensinando, e tipo assim, a gente vê mesmo que realmente precisa de arte e cultura dentro da periferia em qualquer outro local. E educação, né, também. Sim. Porque eles saberam o que é certo e errado vindo da gente, assim, né? Que já passou por vários bocados. E educação também, porque, tipo, eles te verem como tia, te respeitarem, saberem de qual maneira te chamar, né? E, tipo, quando tu repreender, falar que aquilo tá errado, ou aquilo tá certo, e falar pra eles aprenderem realmente, e, tipo, na rua, te chamarem de tia, te abraçarem, não terem medo, porque, tipo assim, a gente vê que as crianças hoje em dia, em relação aos pais que já foram criados de uma maneira diferente, vê uma pessoa na rua que é trans, travesti, coisa do tipo, já vão xingando, igual na tua infância também, tipo, vão xingando, falando mal, porque eles aprenderam aquilo errado. Uma pessoa foi e ensinou para eles daquela forma. E a gente chegar e falar naquele local que eles estão sendo pessoas ruins, de tratarem pessoas daquela maneira, deles aprenderem certas coisas, aprender a viver de arte, saber que arte não é cor de vagabundo, que eles podem viver de arte, podem ser músicos, podem ser personagens de teatro, podem ser fazer várias coisas e viver o mundo deles sem precisarem ser policial, advogado, médico e outras coisas. E eles também respeitarem outras pessoas como eles queriam ser respeitados. Porque eu já vi várias outras coisas, tipo, com uma amiga trans minha, que ela foi lá em casa tipo, a menina foi e falou com ela assim, tipo assim, como é? Ele, tipo, levou um susto. Assim que viu, levou um susto. Assim, que é isso? Tipo assim, né? E esses olhares que machucam, né? Tipo, você viver daquilo e saber o que é aquilo, esses são olhares que machucam. Eu acho que é essa construção, né? E desconstrução também, né? Porque
pra gente, a gente já tá muito cansada, sabe, de bater de frente, né, enfim. E quanto mais a gente bate de frente, mais a gente reforça esse discurso, né, porque as pessoas vão saber que elas estão incomodando, que a gente está sendo incomodada. Mas aí é um outro paralelo também, porque aí nossas vidas estão agregadas, né? O Brasil é um dos países que mais mata mulheres trans e travestis. E que um dos países também que mais como é que chama? Consumem é, pornografia, né, com os nossos corpos. E aí, quando a gente para falar É até e hipócrita, né? analisar como que a gente é vista, porque querendo ou não, a sociedade ela é educada, mal educada, a nos verem somente à noite, né, ou nas esquinas à noite. E quando a gente está no dia, numa padaria, num supermercado, na casa de um amigo, em qualquer outro espaço, subvertendo a lógica que foi criada, a gente acaba explodindo a cabeça desse pessoal. Olha, puta porra, não sei o que pensar agora, sabe? Porque para mim, elas só estavam à noite, elas só saíam à noite, né? E a gente Uhum. existe 24 horas por dia. Então, é muito difícil quando a gente chega em um espaço, as pessoas se assustam, ou então fazem piadinha com os nossos corpos, porque eu poderia muito bem retrucar, né? Fazer o cabaré a quatro, né? E colocar a pessoa no lugar dela, mas assim, eu não vou me rebaixar, né? E eu não quero fazer isso. Mas tem situações que a gente realmente não pode deixar passar. A gente precisa falar, a gente precisa inclusive causar o constrangimento, porque senão não mudam as coisas. Tipo, igual eu tava falando esses dias, eu tive várias discussões agora sobre. Aconteceu algumas coisas assim que eu não menciono agora, mas tipo assim, que a gente consegue ver outras pessoas, as pessoas que são vistas como diferentes pela sociedade, tipo, a gente consegue ver essas pessoas só no meio da arte e cultura. E eu só conheci de pessoas diferentes, entre aspas, quando eu entrei na Inhong, quando eu participei de arte e cultura, quando eu comecei a viver realmente nesse mundo de arte, né? E tipo assim, a gente não é comum ver pessoas trans, pessoas LGBT, tipo assim, em locais diferentes, como mencionei, como no hospital, como coisas assim. Quando a gente vê as pessoas são mínimas, são uma, duas pessoas e olhe lá, É massa dentre mil pessoas. você falar, né, que não é acostumado a ver, porque você, né, enquanto homem cis, você consegue ver como o sistema consegue fazer com que nós nos tornemos ainda mais invisibilizadas, Uhum. né? É, estamos nas salas de aula, estamos advogadas, estamos médicas, mas a galera não mostra, não quer mostrar. Sabe por quê? Porque há uma desarticulação desses espaços. E para defender, inclusive, os nossos corpos, colocando eles nesses lugares, né? Eu não vou falar que é menor e nem que é pro lado pejorativo, porque não é. Cada um e cada um tem direito de fazer com seus corpos, suas corpas o que querem, sabe? E muitas delas que estão nas ruas hoje vieram de um processo de negação. Negação da família, que não soube como lidar, negação da escola, que não teve a mínima estrutura para acolher, negação da religião, que não aceita, sabe? Então a rua, de certa forma, abraça, mas abraça não aquele abraço carinhoso, aquele abraço sabendo que vai sofrer, sabe? E é disso, ninguém gostaria de estar na rua sujeito a todos os tipos de violências, sujeito, muitas delas, a se contaminarem, né, a serem infectadas, né, pela ISTs, é, fora as outras coisas, né, tipo assim, dias sem dormir, uso abusivo de drogas e tal, então, cada vez mais as pessoas se tornam mais violentadas, né, e aí a gente precisa abrir um parêntese aí, para entender que o Brasil é um dos países onde tem uma taxa de pessoas que se auto-reconhecem trans ou travestis depois dos 28, depois dos 30, porque a gente não vive dentro de um rolê que faça com que a gente se defenda, né? Porque primeiramente a gente tem que falar, eu sou gay, mas não sei se eu sou. Eu acho que eu sou trans, mas eu não vou me colocar como trans porque já me maltrata, já não me aceita como gay. Imagine como quando eu transicionar, É sabe? mais fácil a E isso, aceitação como gay, né, isso na eu sociedade. falo que eu sou muito privilegiada dentro desse rolê, porque eu nunca me importei, sabe, com o que as pessoas falavam ou deixavam de falar, nunca se preocupei com o que as pessoas iam falar sobre mim e tal. Hora eu tenho várias perucas, eu saio com minhas perucas, minha vizinhança já não sabe quem eu sou, as minhas roupas também. Na escola também nunca me importei, eu sempre tive muito coesa do que eu
era, do que eu estava me tornando, do que nesse exato momento eu sou. Então, para mim faz muito sentido. E eu não vou deixar de ser, ou me esconder, ou deixar de usar algo, ou deixar de falar algo, ou sair com alguém por conta de outras pessoas. Não, não vou. Eu sei os meus direitos. Eu Uhum. sei o que eu posso fazer. Eu sei nos lugares que eu posso estar, porque querendo ou não, existem espaços que não é nem que a gente não possa estar, mas que a gente não quer estar porque a gente já sofreu tanto, né? Já foi tanto violentada que pra gente, enfim, não faz mais sentido estar ali, sabe? Deixa passar. E como hoje eu sou coordenadora de um coletivo LGBTQIA+, também, né, que é daqui do Grande Bom Jardim, o primeiro com essa temática, a gente trabalha para que a gente esteja nessa periferia, né, nesses espaços e trabalhe o afeto, né? Porque a gente quer se sentir respeitada dentro do nosso território. A Uhum. gente não precisa mais ir somente lá para a Praia dos Crushes para conseguir beijar o nosso companheiro, a nossa companheira, a sair de mão dada, ali para a Gentilândia, para outros espaços como esse, né? A gente pode fazer tudo isso aqui, né? A gente pode vivenciar plenamente a nossa periferia. Tem espaço para todo mundo, coletivos de reggae, coletivos de hip hop, coletivos é, de trap, né? Enfim. Uhum. E a gente está aqui mesmo para ser respeitado, para ser mais um coletivo dentro desses vários outros que existem, né? O Grande Bom Jardim, ele é tido como um dos territórios mais violentos e eu reitero essa fala que não é violento, é violentado, e um dos bairros dos bairros que compõe, né, que é composto por, sim, vários grupos vários grupos culturais, vários artistas que estão fora de grupo, né? É um bairro que pulsa a arte e cultura. E isso é muito massa. E vir de um local desse é mais foda ainda, né? Você chegar em outros locais vindo dele. É. E, tipo assim, como tu mencionou, né? Tipo, esse contexto, assim, de gênero, né? Como foi, assim, tipo, pra encerrar mais ou menos aqui, né? Mas como foi esse teu aceitação vindo desde o início da tua mãe, que tu foi criada pela tua mãe, e hoje em dia, tipo, hoje em dia não. Sempre eu vi ela muito respeitosa contigo. Uhum. Eu nunca ouvi tu falando mal da tua mãe, tipo, tua mãe é um exemplo muito bom pra tu. E, tipo assim, que tu sempre foi uma pessoa muito pulsante e tu sempre teve realmente se mudando. Tu Uhum. teve mudando sempre, sempre, sempre. Nunca teve a mesma pessoa todos os dias. Mas, assim, a tua mãe, ela sempre te aceitou da forma que tu é e que como tu inspira, né? Uhum. E assim como ela tem um respeito tão grande por ti, como tu é hoje, e também tu tem um respeito grande por ela e fazer ela também mudar, porque tu fala que ela tu realmente fica tacando no pé dela de vez em quando algumas coisas. E tipo assim, como realmente foi o teu laço com a tua mãe em relação a todas essas mudanças? Sim, eu acho assim que eu acho que vem bem antes da transição, sabe? Eu fui criado pela minha avó e pela minha tia mais nova, que minha mãe sempre teve que trabalhar, porque meu pai, assim que soube que ela estava grávida de mim, capou o gato, perna pra que te quero. Acho que ele não foi nem comprar o cigarro, né? Foi que ele trabalha na fábrica. E eu acho que é muito disso, sabe? Minha mãe sempre deu dura, assim, sempre fez das tripas coração, como diz minha avó, para conseguir me dar um sustento, uma boa vida, né? Mesmo com todas as dificuldades, né? A gente já passou por períodos de fome. E quando a gente, né? Quando eu me senti abraçada, né? Pela minha avó, pela minha tia, nesse sentido, minha mãe não tanto, né? Porque ela tinha, muitas vezes chegava muito estressada por conta do trabalho que era, tipo assim, carga horária, né? Exaustiva, né? A galera não era carteira assinada e ela trabalhava num emprego, assim, muitas vezes como escrava, escravizada mesmo, sabe? E era muito tenso para ela, assim, trabalhar essa linha do afeto, né? Nesse primeiro momento. E aí, quando eu fui crescendo, né, quando ela teve mais tempo pra gente dialogar, eu costumo dizer que eu fui construindo com a minha família esses lugares de acesso à fala, né? Porque é muito difícil quando sabe que você é uma pessoa LGBTQIA+, desde criança, mas que não consegue ser quem você é com medo da sua família, né? E eu costumo muito dizer, e falei inclusive pra minha mãe, porque ela chegou uma vez pra mim e perguntou assim, Jorge, né, que ela me chama Jorge, é, tu não tem que me contar nada não, né? Isso lá atrás, tipo, uns 7 anos atrás, eu falei, não, não tenho. Porque as pessoas oprimem muito a gente, dizendo que nós precisamos como é que eles falam, galera? Nos assumir, Uhum. né? A gente não vê hétero se assumir. Né? Por que, que nós temos que nos assumir? E eu falei muito pra ela, mãe, eu não sou nenhum um eletrodoméstico, eu não sou nada do tipo para vir com um manual de instrução. Você tá me vendo, você me observa.
Você sabe quem eu sou. Você sabe que eu estou totalmente fora dessa normatividade. Eu não sou este corpo masculino que você vê nos meus primos, nos meus tios. Não sou, não quero ser, sabe? E aí expliquei isso pra ela. A partir desse momento ficou, né, ok na cabeça dela. Escuro, pra não dizer claro, né? Na cabeça dela, então a gente foi construindo uma relação assim, a gente não se falava muito, a gente não falava sobre as questões do meu dia para ela, nem a dela para mim. Hoje em dia a gente consegue sentar para conversar, para rir junto, né, para falar sobre outras questões, para falar sobre minhas roupas, ela usa minhas roupas, eu uso as roupas dela. E aí é muito sobre disso, sabe? Assim, minha família sempre foi muito respeitosa comigo, porque, primeiramente, eu mostrei respeito dentro da minha casa. Né? Eu mostrei porque eu sou uma pessoa eu era uma pessoa LGBTQIA+, né? Gay na época, depois não binário e hoje trans, que eu vou ser pejorativa, né? Pejorativa, assim, da forma que as pessoas colocam, né? Assim, tem criado na cabeça. Eu estudei, eu fiz curso, hoje eu dou aula, eu sou educadora social, as pessoas me reconhecem, me aplaudem, me respeitam, me abraçam no meio da rua, andam de mão dadas comigo. E eu criei isso, sabe? Nada veio de cima para baixo. Não esperei, Deus, tô aqui, a sua filha está pronta. Não, eu dei meu nome, eu fiz acontecer, porque é muito disso, né? Uma das coisas que eu acho que pode ficar pra galera que vai assistir, né? Que a gente corra atrás do nosso, né? Não tô aqui dizendo que foi fácil, porque de forma nenhuma foi fácil pra mim. Outras pessoas sofrem ainda mais, assim, sofrem o pão que o diabo amassou, que passam por vivências super fodas, assim. Inclusive, já acompanhei muitas pessoas dentro dos meus trabalhos nesse sentido, né? Pessoas que tentaram suicídio várias vezes, né? Enfim, por não conseguirem falar. E eu digo muito, né? Demorou muito, mas demorou muito mesmo para eu conseguir acessar o lugar de fala. Né? De chegar e falar por mim, falar por outras pessoas, de defender mesmo, de bater o pé e dizer assim, não aceito qualquer coisa. Mas quando eu consegui acessar, eu não me calei mais. Eu acho assim que eu sou, né, nessa petulância que eu tive lá na minha adolescência, quando eu fui o primeiro dia para o CCBJ, que eu enfrentei os meninos para conseguir pegar o meu chapéu de volta, eu acho que isso se apurou ainda mais. Hoje eu ainda sou bem mais afrontosa, mais petulante, porque eu sei quem eu sou, eu sei para onde eu vou e eu sei quem está comigo. Então não é à toa de eu estar aqui hoje falando com vocês, de eu ter aceitado de pronto o convite, porque eu acho muito interessante. Quanto mais a gente puder falar, né, e ouvir, né, eu acho que é isso. O ouvir ainda é bem mais importante que falar. Inclusive tem um tatuado, né, Ipalolo, que é uma palavra em Yorubá que significa silêncio, né? E quais são esses silêncios que a gente nunca externalizou? Né? E qual é o nosso silêncio, né? Quando a gente se silencia das nossas questões para ouvir as questões do outro. Porque eu não estou aqui como vítima e nem quero ser vista assim, mas que o outro também passa por muita coisa que muitas vezes eu nem sei e eu estou preocupado demais falando sobre mim, né? Uhum. E escutar os outros e as outras. E além que eu falo do silêncio, né? Eu acho tipo assim que além dessas palavras que a gente não externaliza, que a gente não fala, que a gente suprime para nós, mas eu acho que também estar vivo, né? Estar vivas e tal, é muito gratificante você olhar para seu irmão, para sua irmã e ver que aquela coisa pulsante que ela é, tipo, tá viva, tá representando o que ela quer ser e tá sendo o que ela é. E, tipo, eu acho que, como tu falou várias coisas agora, tipo, sobre a tua vida um pouco no passado, eu acho que a gente olhar hoje pra tu e ver que tu é uma pessoa muito foda, que tu cresceu, que tu consegue ganhar teu dinheiro com arte e cultura, tu consegue ter o amor da tua mãe, que é uma coisa, às vezes, do LGBT que é difícil você ter o apoio da sua família, né? E você chegar hoje aqui e dizer que você é quem é muito foda e tipo por mais representatividades desse tipo, né? A gente precisa de pessoas desse jeito na nossa vida. E, tipo, eu hoje saber que eu te conheço é muito foda. Que é uma grande pessoa na vida de todo mundo, eu acho que, tipo, é uma pessoa necessária em diversos locais. E eu acho que é com essas coisas que a Jo falou agora que a gente conseguiu pegar muito assim mesmo. Que a gente encerra o podcast de hoje. E sigam a Jo, que vai ter o Instagram dela em algum canto aqui, ó. Camaleônica underline Jo. Segue lá, compartilha com a galera. A Valeu, e gata nos sigam nas precisa. redes sociais e acompanhem nosso podcast. Amem Vai as ter mais gente travestis. foda assim, ó. Ah! Tchau, gente. Obrigada pela oportunidade. Posso falar? Pode encerrar Ei, agora. tudo, vamos lá. Gratidão, né, por esse espaço. Eu acho que eu não tô aqui pra doutrinar ninguém. Deus me defenda. Ei, longe de mim. Tô aqui, como você falou, né? Muitas vezes a gente se torna referencial sem mesmo saber que é, né? Eu acho que quanto mais eu puder
fazer com que outras pessoas, né, saiam desse casulo, né, coloquem sua voz para jogo, seu corpo para jogo, eu vou fazer, né, porque foi muito difícil. Eu acho que é isso. É, compartilhem as publicações, os trabalhos, o trampo da galera LGBT que vocês conhecem, galera preta que vocês conhecem, porque é assim que a gente chega nos espaços e o quanto eu puder levar vocês, né, para crescerem comigo, eu vou levar. Beijo no coração e até qualquer momento. Vem me verem aí na rua, pode falar comigo, me abraçar, me cheirar, porque eu sou cega. Se esperar eu ver, não vejo não. Valeu, tchau, um forte abraço, é nóis.